Eu tenho certeza que vocês viram na última semana, no feed do Instagram de vocês, imagens como estas. Olha aí que lindo, a gente fez, a Brisa também fez. Agora dá uma olhada nesse print. Eu recebi essa mensagem hoje da minha mãe, antes da gente decidir falar sobre esse assunto, inclusive. Bom, eu sou o Diogo Zanella. Eu sou o Rodrigo Quinteiros Gruner e esse é o canal Pano pra Manga. Bom, gente, do que se trata, né, essa trend que está circulando nas redes sociais? Nada mais é que o resultado do novo gerador de imagens lançado pela OpenAI, que é a empresa responsável pelo ChatGPT, que recria, né, fotos em diferentes estilos, mas o que viralizou foram as imagens, as ilustrações, acho que dá para chamar, né, Sim. com inspiração nos traços ali, no estilo de animação japonês. Esse estúdio, inclusive, é conhecido por filmes como A Viagem de Chihiro, de 2001. Bom, mas por que isso virou polêmica? É o que a gente vai debater hoje. Exatamente, porque assim, a gente entra naquele discurso, até onde a inteligência artificial está indo? Até onde a inteligência artificial está criando algo em cima, né, de algo que já foi criado, onde esse estúdio, por exemplo, tem um trabalho gigantesco para criar. Né? Com certeza. Será que a inteligência artificial fez que nem a Pablo Vittar e foi longe demais? Exatamente. Aí acaba levantando questões éticas sobre direitos autorais, sobre a integridade artística. E o que vocês pensam sobre isso? Bom, a gente traz como exemplo essa cena que vocês estão vendo agora. Para se ter uma ideia, ela tem 4 segundos e ela levou mais de um ano para ser realizada, porque todos os desenhos são feitos à mão. Então, o que a gente vê de argumento de pessoas criticando? Eu, por exemplo, vi um menino falando, um homem que é doutor em comunicação, é professor universitário, que ele criticou muito essa reprodução, né? E inclusive criticou as pessoas que são profissionais da área, né? Sejam artistas, sejam pessoas que trabalham com comunicação animação e com comunicação, também, entrando na trend sem nenhum critério, sem nenhum questionamento ético sobre isso. Bom, o que eu acho? Eu entendo que algumas pessoas veem com um olhar mais crítico, né? Essa questão do uso da inteligência artificial violando direitos autorais. Concordo que existe uma adesão à trend, muito pelo que todo mundo está fazendo. Muita gente nem sabe o que... Primeiro, que muita gente, cá entre nós, é usuária do ChatGPT, a gente sabe, para atividades do dia a dia, e usou esse recurso para ganhar like. Ou para entrar na brincadeira, ver sua foto transformada num desenho, porque é divertido, convenhamos. É divertido. E assim, como eu falei, eu entendo toda essa argumentação teórica do tipo... É preciso se pensar melhor antes de se usar a ferramenta que possa violar direito autoral, ofender alguém, né? Inclusive o menino fala no vídeo que essa questão da reprodução de um traço artístico, tudo bem, é um estúdio gigantesco, né? Exato. Que fatura muito bem, etc. Mas que isso poderia chegar, por exemplo, em artistas independentes que poderiam ter o seu estilo copiado sem autorização e etc. Porém, apesar de entender e concordar com tudo isso, eu decidi, por exemplo, não tirar das minhas redes sociais a nossa versão, porque eu acho que, por mais que isso seja uma violação de direito autoral e etc., ele está sendo válido por gerar esse debate, por trazer à luz essa questão, como a gente vai lidar com a questão da inteligência artificial se apropriando, né, de estética, de estilo, de traços de artistas sem autorização, violando direitos autorais. É muito bom que isso esteja acontecendo agora para a gente pensar, tá, existe realmente essa questão, porque se não tivesse existido a trend, a gente nem estaria pensando, muito menos falando sobre isso. Isso eu estou dizendo do público geral, não estou dizendo que em segmentos especializados já haveria esse questionamento, mas é uma discussão que todo mundo, né, pode acompanhar agora. Exato, e lembrando, né, ChatGPT ou qualquer inteligência artificial, ela não cria nada do zero, ela não cria uma nova estética.
ela pega tudo que existe, ela pode pegar, pesquisar, enfim, dependendo da plataforma que tu escolher, ela vai pegar tudo que existe e a partir do que existe, ela vai gerar o que tu pede. Então ela não vai gerar uma estética nova, ela não vai gerar um estilo de desenho novo, não. Tudo vai ser baseado em algo que o ser humano já fez. Exatamente. Mas, óbvio que muita gente não vai gostar, principalmente quando são pessoas que detêm o direito de uso desse estilo que está sendo copiado, que foi exatamente o que o diretor do estúdio Ghibli fez, né? O Hayao Miyazaki, né? Que é um estúdio japonês, acho que é assim que fala. Mas ele se posicionou sobre o tema durante uma reunião já em 2016, onde ele criticou o uso da ferramenta para essa finalidade. Ou seja, essa trend agora, desse ano, não é um caso isolado. Quem lembra a trend de imagens do estilo do Disney Pixar em 2023, né, foi mais ou menos a mesma questão, né? Todo Só que foi mundo usado criou. o IA da Microsoft. Exatamente. Acho que não existia ainda ChatGPT, O né? Bing também, era através da plataforma do Bing, enfim. A discussão, claro, né, foi levantada preocupação por muitos artistas nessa reprodução de estilo. E exatamente, até a artista Carla Ortiz se expressou também considerando como uma forma de exploração e violação do direito dos artistas que criam a sua própria estética, demoram anos para desenvolver um estilo próprio de trabalho, até porque a gente sabe que a vida do artista não é fácil. Então a pessoa, para desenvolver um estilo próprio, ter um reconhecimento pelo seu próprio estilo, pelo seu trabalho, não é simples. Exato, e foram mais de 400 líderes criativos que no início de março assinaram uma carta, né, pedindo a proteção de regras de direitos autorais nos Estados Unidos, e tem nessa lista cineastas, escritores, atores e músicos como Mark Ruffalo, o Ben Stiller, A Kate Blanchett, exato, Paul Cord McCartney, Jefferson. enfim, uma lista grande, né? Exatamente. Inclusive saiu uma reportagem na Variety sobre essa carta escrita em resposta, né, às submissões ao Escritório de Política Científica e Tecnológica da OpenAI e do Google, né, afirmando que a lei de direitos autorais dos Estados Unidos permite ou deveria permitir que empresas de IA treinem seus sistemas em trabalhos protegidos por direitos autorais sem obter permissões, né, dos detentores dos direitos autorais. Então, ou seja, a Variety aí ficando ainda do lado do ChatGPT. Exato. Ou seja, é uma discussão aberta, né, como eu falei. A gente entende quem está achando problemático essa adesão sem nenhuma reflexão crítica, né, que ocorreu no Brasil. A gente mesmo entrou, mas como eu falei, a gente não estaria falando sobre essa questão, Exato, e a gente entende também quem não sabia nem o que era o estúdio e está fazendo por brincadeira e achando numa boa. Totalmente compreensível. Inclusive o próprio Hayao Miyazaki, ele descreveu a inteligência artificial na animação como um insulto à vida em si. Então, é bem profundo. A análise das implicações de direitos autorais no uso de inteligência artificial para replicar estilos artísticos, teoricamente, deveria proteger, né, os estúdios e qualquer outro artista que tem um estilo próprio. Porque o que a gente fala muito não existe legislação para isso, né? A gente vê pessoas, depois que morrem, às vezes trazem a voz da pessoa, mandando uma mensagem, ou cantando uma música, ou um vídeo, enfim. Não existe legislação para todas essas questões. Nada disso pode ser problemático demais, desde que haja regras, né? Hajam regras. Mas esse é o ponto. Eu acho que em vez de algumas pessoas saírem criticando, do tipo, gente, isso não deveria estar acontecendo, isso é um absurdo, quem está entrando nessa trend está fazendo um desfavor aos direitos autorais, que é absurdo, as pessoas não pensam, não raciocinam, não têm pensamento crítico antes de entrar em qualquer coisa, efeito manada na internet. Em vez de focar a energia nisso, eu acho que as pessoas que entenderam o problema desde o início deveriam falar:
Gente, beleza, a trend tá aí, tá na internet, todo mundo entrou na brincadeira, mas esse tipo de coisa não deveria ser permitido que acontecesse. A partir desse exemplo, vamos pressionar a legislação de direitos autorais para regulamentar o uso da inteligência artificial nesses casos. Não está na hora, a partir desse exemplo, de regulamentar, de criar leis que protejam os artistas, quem é detentor de direitos autorais, e não ficar achando que foi uma atitude, entre aspas, irresponsável das pessoas que entravam na brincadeira, né? Na brincadeira que eu sei que gerou bastante receita pro ChatGPT, né? O ChatGPT ganhou, se não me engano, 1 milhão de novos usuários que aderiram à ferramenta só para fazer. Exato, né, e outras ferramentas que estavam fazendo também chegaram a parar de produzir as imagens de forma gratuita e começaram a cobrar em cima disso para poder gerar as imagens que, na verdade, são baseadas em imagens de um estúdio. Então, exatamente, entra esse debate em questão e também entra em questão a gente poder valorizar, né, as obras. Muita gente, talvez, não conhecia o trabalho do Estúdio Ghibli, agora está conhecendo. E quem sabe, né, a gente consiga com isso trazer luz para outros artistas, outros trabalhos. Tudo são, né, tem dois lados sempre. Então a gente valorizar os artistas, valorizar a arte, valorizar o original, o trabalho artístico, o trabalho muito, né, praticamente manufaturado, se a gente pode dizer assim. Mas é essa a importância, eu acho, que esse debate traz. E eu acho que assim como muita gente não conhecia o estúdio, muita gente não assistiu aos filmes, né? E talvez muitas pessoas vão em busca de assistir essas animações por conta dessa trend. Então, são ótimas não animações. estou passando pano para o ChatGPT ter se apropriado disso, né, sem autorização. Mas pode ser que isso se reverta até em mais visibilidade, mais pessoas consumindo os produtos, né, do estúdio, né? E uma coisa interessante que tu falou, que tu sempre me comenta, né, que por mais que a gente esteja na era da inteligência artificial e etc, a gente sempre vai ser mais valorizado o trabalho manual, artesanal, né? Isso foi desde sempre, desde que o mundo é mundo. Tanto que se você vai comprar uma roupa, por exemplo, que é bordada à mão, algo que é mais artesanal, sempre é mais valorizado que algo em escala. A gente nota isso de uma forma hoje muito forte, muito prática, a gente enxergar no mercado de luxo, né? O mercado de luxo cada vez mais tem mostrado a produção das peças como é artesanal para valer o valor que é cobrado. O quão esse produto se torna mais especial por ser feito à mão, por ter tido todo um trabalho de pessoas envolvidas do começo ao fim, e isso, enfim, isso reflete bastante no mercado de luxo. Agora, quando a gente vai falar do mercado mais popular, isso acaba se enquadrando muito mais o mercado de produção em massa acaba entrando muito mais nesse outro lado. Com certeza. E agora eu tenho uma provocação pra ti, porque pra quem não sabe, o Rodrigo, ele também é artista, porque ele é designer, é diretor de arte, na verdade, ele desenha, inclusive tem obras do Rodrigo disponíveis para comprar na Urban Arts, como essa ilustração que vocês estão vendo que o Rodrigo fez. Exatamente. A gente vai deixar o link aqui para quem quiser comprar. E assim, tu como podemos colocar assim alguém inserido nesse mercado, né? Se, por exemplo, alguém use o ChatGPT para reproduzir algo muito similar a essa obra que tu fez da Madonna, por exemplo, como que tu ia se sentir? Eu ia ficar puto. Eu ia ficar indignado. Não ia gostar, não. Enfim, a hipocrisia, né? Não ia gostar, não. Não ia gostar mesmo. Mas eu fiz a trend do estúdio. Enfim, é que também eu não sou do tamanho do estúdio. Foi positivo pro estúdio. Se fosse positivo pra mim, talvez... Peraí, agora pensando. Se fosse me gerar receita, daí todo mundo ia atrás de mim e vendesse mais, quem sabe? Quem sabe não. Exatamente. E por que essa obra sobre a Madonna, né? Pra quem não sabe, a gente se conheceu num show da Madonna em 2012, em Porto Alegre. Então, se vocês quiserem que a gente faça um vídeo falando sobre esse dia, como que a gente se conheceu, comenta aqui, faça um vídeo
sobre o show da Madonna, que daí a gente vem um outro dia e conta essa história. E nos contem se vocês entraram na trend, ou se vocês foram críticos já desde o início por conta dessa questão de direitos autorais, ou se vocês odeiam entrar em trend porque acham uma coisa boba. É só a carapaça imaginária da nossa onipotência narcísica. Então é isso, gente. Conta aqui pra gente, se inscreve Deixa nos canal. comentários, isso, curte, compartilha, deixa o like, se inscreve se não é inscrito, porque vem muito conteúdo por aí. Um beijo e até o próximo vídeo.